Nós vamos falar na TV As Desk de hoje sobre um tema um pouquinho espinhoso: auditorias, prestação de contas nos condomínios. TV As Desk, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Estou aqui com o professor Odmar, que é auditor condominial. Professor, obrigado por estar aqui com a gente na TV As Desk. Por que esse tema é tão espinhoso nos condomínios, já que é algo tão rotineiro? Olá pessoal, então vamos estar falando um pouquinho sobre auditoria, respondendo o Dr. Gustavo. A gente observa que a auditoria desperta ali um certo temor nos síndicos, nos moradores, né? Mas hoje a auditoria ela tem se destacado no mercado condominial como um processo preventivo, né? Como um processo preventivo de perdas, preventivo de prejuízo. Então, antigamente tinha aquela auditoria investigativa, onde o auditor ia procurar ali fraudes, mas hoje os condomínios estão contratando essa auditoria preventiva, buscando facilitar a prestação de contas para evitar eventuais perdas por erros de lançamentos contábeis, ou às vezes até por desconhecimento do síndico, algumas ações que são tomadas, e a auditoria ela serve então para corrigir essa parte enquanto a gestão ainda está em andamento. E de que maneira esse procedimento auxilia também ao próprio síndico, não somente ao condomínio e aos condôminos, mas ao síndico também, Edmar? Sim, porque a auditoria condominial ela não é uma ferramenta apenas para apontar ali inconformidade, né? Nós, como temos todo um know-how do mercado, a gente traz o nosso trabalho uma espécie de consultoria, de recomendações. Então essas recomendações nos nossos relatórios mensais, ela serve também como uma consultoria ao síndico e acaba agregando valor à gestão e à vida do condomínio. E o mercado vem absorvendo bem essa metodologia das auditorias mensais recorrentes, Odmar? Sim, atuamos ali na região de Balneário Camboriú, e os condomínios clubes, os condomínios de alto padrão que movimentam um valor considerável por mês, esses condôminos eles já estão acostumados com a auditoria nas suas empresas e estão agregando esse processo nos condomínios. Isso tem tido boa aceitação nos condomínios clubes e condomínio de alto padrão. Qual é a diferença dessa auditoria de acompanhamento para a auditoria que visa levantar não conformidades, inconsistências nas contas, a auditoria investigativa? A auditoria investigativa ela tem um foco no passado e normalmente existe ali alguma desconfiança, algum clima de animosidade dentro do condomínio, então existe um clima às vezes pesado porque existe essa desconfiança no ar. Já essa auditoria preventiva, ela é uma auditoria que acontece tempestivamente enquanto o síndico está ocorrendo a gestão, e ela ocorre num clima de parceria entre a gestão, entre o síndico, porque ela não tem por fim identificar a fraude, mas fazer correção de cursos e facilitar a aprovação das contas. Qual o maior volume, professor Edmar, de contratações? Auditorias preventivas ou as auditorias investigativas? Hoje está mudando a cultura, então hoje no nosso trabalho a gente percebe um aumento de volume das auditorias preventivas. E em relação à exposição desse material, como é apresentado ao condomínio esse material decorrente da auditoria preventiva? Como é o procedimento? Como chega até a massa de condôminos? Como chega até os conselheiros? E, aliás, auxilia também o trabalho dos conselheiros? Exatamente. Normalmente esse trabalho de auditoria, a contratação parte ou do síndico ou do conselho. Mensalmente se emite um relatório sobre as contas. Hoje, o perfil de contratantes são administradoras e condomínios que já trabalham com o sistema online. Então nós emitimos um relatório, esse relatório ele vai para a nuvem e aí fica anexo à pasta de prestação de contas, acessível aos conselheiros e também aos condôminos, que podem acompanhar mensalmente, né, o nosso trabalho e acompanhar a evolução das contas do síndico. E já no que tange ao parecer da auditoria investigativa, como isso chega aos condôminos? Em que momento é exposto? Quais são os cuidados na exposição?
Sim, a auditoria investigativa, então, é um tema sensível, né? Porque a gente vai trabalhar com fraude, a gente trabalha ali com a imagem de síndicos, com a questão moral. Então, normalmente, essa contratação ela se dá através de uma aprovação em assembleia. O auditor faz o trabalho e depois ele faz a apresentação também do resultado em assembleia, mas trabalhando muito cuidado para não ter um tom acusatório e sim se atentar aos fatos, né? E quando a gente apura desvios, fraudes, prejuízos, a Assembleia depois ela pode votar, né, se entra com processo judicial para buscar essa reparação perante o condomínio, né, do fluxo de caixa que foi eventualmente desviado. Professor Odimar, nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço mais uma vez por ter estado aqui com a gente na TV Asdesk e na próxima semana nós nos vemos. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.